a número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015, que compreende a análise do projeto de lei 2182/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Nessa audiência pública, será relativa à Secretaria do Meio Ambiente. Convidamos para vir fazer parte da mesa e prestar o esclarecimento necessário o secretário Luiz Henrique Rodrigues Zanetta. Vontade. Mais alguém que o senhor queira? Ou o senhor chama? Secretário, esteja à vontade, né? Prazer estar aqui novamente, 1 ano depois, né? Praticamente. 1 ano depois eu retorno aqui formalmente. Um prazer estar aqui nessa casa para prestar esclarecimentos. Eu peço só um segundinho de licença para dar um golinho d'água aqui. Ainda estou com a última garfada ainda. Bom, boa tarde a todos os companheiros de vida pública, nossos nobres vereadores. Estamos aqui novamente cumprindo um dever de transparência, de prestação de contas e de esclarecimentos também a respeito da nossa execução orçamentária, da pasta. Não estamos trazendo grandes novidades, obviamente, mas estamos aqui totalmente à disposição para responder e também para esclarecer tudo aquilo que for pertinente. Uma boa tarde a todos. Enquanto me parece estar sendo preparado, nós temos poucos slides e eu gostaria de fazer uma apresentação bem breve das nossas diretrizes orçamentárias e abrir, obviamente, me colocar aqui à disposição para o debate que for necessário e para esclarecimentos. Bom, antes de mais nada, gostaria de noticiar algumas novidades importantes que se avizinham por nosso sistema municipal de meio ambiente. A principal delas é que o CONSEMA finalmente deliberou e expediu uma resolução definindo o que é impacto local, né? Impacto ambiental local, que é uma determinação da Lei Complementar 140, que já está em vigor no país, mas o Estado de São Paulo ainda não tinha definido exatamente o que compete aos municípios do Estado em termos de licenciamento. Essa resolução nós temos uma cópia aqui, eu acho que ela até poderia ser objeto de um esclarecimento mais detalhado a essa casa, caso seja do interesse dos vereadores ou até através da própria Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente. Ela felizmente veio bem detalhada, essa resolução do CONSEMA, né, do Conselho Estadual de Meio Ambiente,
não completou um mês ainda, essa resolução. Ela foi longamente negociada com o ex-secretário Bruno Covas e por meio da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente, a ANAMA, juntamente com, claro, todos os órgãos técnicos do Estado de São Paulo que têm alguma relação com a questão da avaliação, licenciamento, fiscalização e auditoria ambiental. Aliás, o único órgão estadual que tem competência para fazer auditoria ambiental é a CETESB. Essa resolução também definiu o que é baixo, médio e alto impacto poluidor, né? Então, o nosso sistema brasileiro hoje trabalha com a ideia do poluidor pagador, ou do dano ambiental compensável, ou ainda trabalha com instrumentos de ajustes de conduta. Então, todas as desconformidades com a legislação ambiental, todas ou a maior parte delas, na verdade, pode ser tratada como um ajustamento e, portanto, o instrumento da compensação ambiental tem se mostrado aí muito eficiente. Eu digo eficiente porque não é eficaz, né? Há balanços em que as nossas perdas ambientais têm sido muito superiores àquilo que vem sendo compensado no país. Então, a outra novidade importante, fora essa resolução do CONSEMA, que novamente abre para o nosso município o dever, a obrigação e ao mesmo tempo a oportunidade de implantarmos um sistema completo, um sistema ambiental municipal abrangente e completo, que vai desde o planejamento estratégico ambiental até ações de controle e mitigação, remediação e recuperação de áreas já degradadas. Pouquíssimos municípios do estado de São Paulo já completaram um sistema abrangente como esse que eu estou citando. Alguns poucos municípios. Bom, a negociação foi feita e, portanto, nós já temos plena capacidade e interesse em recuperar os procedimentos de licenciamento ambiental no município. Se houver interesse, nós podemos deixar já a cópia dessa resolução aqui, mas ela já está disponível no site tanto do CONSEMA, né, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, como da própria Secretaria Estadual do Meio Ambiente e da CETESB também. Bom, nós temos uma reunião ordinária do... O senhor tem cópia da mesma? Não temos aqui, mas a gente pode remeter fácil. Que a gente distribui para os vereadores posteriormente. Acho que vale a pena. Na nossa próxima reunião ordinária do CONDEMA, essa questão vai ser objeto de deliberação, porque a intenção é que o CONDEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município, já delibere no sentido de que a Secretaria inicie os procedimentos para a retomada do licenciamento ambiental. A outra novidade que eu gostaria de trazer aqui aos senhores é que o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, já tem discutido e detalhado instrumentos financeiros e econômicos voltados para o Plano Nacional de Meio Ambiente. O Plano Nacional de Meio Ambiente tem seus desdobramentos para as 3 esferas de governo, né? Nível federal, estadual e municipal. E a grande novidade é que um instrumento aprovado aqui nessa casa, que é o IPTU verde, na esfera de poder municipal, é uma das 2 únicas experiências brasileiras que vão ser detalhadas agora e vão ser estudadas em profundidade num edital que é parceria do Banco Mundial com o Ministério do Meio Ambiente, e existe um consórcio de empresas
que já iniciou esse estudo. Então nós passamos agora quinta e sexta-feira em Brasília, atendendo lá procedimentos de entrevista detalhada de como é que funciona, qual é a legislação do IPTU verde e quais são as perspectivas dessa legislação, que é bastante já divulgada positivamente pelo país. Ela já vem projetando Guarulhos aí no cenário nacional, como é que ela pode ser potencializada para fortalecer políticas públicas na área de meio ambiente. A outra experiência municipal é do município de Extrema, em Minas Gerais, que utiliza um outro instrumento financeiro, porque no caso do nosso IPTU verde, o instrumento que se utiliza é o incentivo fiscal. Então é uma maneira do município abrir mão de uma pequena parcela da arrecadação através do IPTU para aqueles proprietários, para aqueles proprietários de terreno ou de prédios que já passem a aplicar mecanismos de melhorias ambientais, né? Arborização, telhados verdes, manejo de águas pluviais, uso de energia solar, outras energias passivas, enfim, existe toda aquela série de intervenções previstas no IPTU verde que já vem e virão muito mais ajudar nas melhorias ambientais necessárias para o município. O bacana disso é que isso é política pública e que deve ser expandido agora para o país todo, no nível municipal. Também várias experiências de nível estadual estão sendo adotadas para estudo, detalhamento, para serem adotadas também em nível nacional. As duas que eu destacaria, uma delas é o governo da floresta do estado do Acre, que combina Fundo Amazônia, Fundo Clima, que na verdade é um fundo que recebe recursos inclusive internacionais, para amenizar os efeitos de gases estufa e os efeitos de mudança climática em nível global. Isso nos municípios, sobretudo aqui em Guarulhos, na região metropolitana, tem um peso enorme na melhoria ou na piora das condições ambientais, que são muito sentidas por toda a população e por toda a nossa biota. E o outro instrumento muito positivo e que acho que também é muito apropriado para o estado de São Paulo, e aqui eu gostaria de esclarecer que as políticas relativas a resíduos recicláveis, elas, pela escala que podem atingir, elas são prioritariamente de nível estadual. Então, a grande prática que está sendo adotada como modelo para o país é o Centro Mineiro de Reciclagem, uma experiência do governo de Minas Gerais, muito exitosa. Só na região metropolitana de Belo Horizonte já são mais de 70 cooperativas funcionando praticamente como empresas, com agilidade, com capacidade de gestão e movimentando um volume de recicláveis muito considerável. E depois nós temos instrumentos de nível nacional que são fundos. Gostaria também de citar que um instrumento municipal aqui no nosso caso muito importante e que agora nós estamos aptos a começar a executar e a utilizar é o nosso fundo ambiental. E nesse sentido, a combinação dos nossos recursos municipais com os demais fundos, né? Então o FEHIDRO, que é um fundo estadual do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, que já passou a arrecadar por meio da cobrança pelo uso de água, né? Então agora cada poço aberto vai depender de uma outorga e o usuário dessas águas subterrâneas também agora passa a pagar pelo uso dessa água subterrânea, que ao final de contas é um bem mineral que é uma riqueza do país, né? Apesar de ser retirada através de um lote ou de uma gleba particular, esse bem no subsolo é um bem, na verdade, da União,
né? Então, além das captações de recursos hídricos superficiais, e agora está muito em discussão o sistema Cantareira, né, que entrou em colapso agora, talvez até absoluto, né? Se a gente não tiver chuvas importantes fora do ano hidrológico, quer dizer, daqui até outubro, esse sistema muito provavelmente vai entrar em colapso daqui até outubro, e isso vai ser extremamente trágico, né? Bom, e daí a importância de um sistema municipal como de Extrema em Minas Gerais, né? Que é o pagamento aos proprietários rurais, e no nosso caso aqui nós temos grandes propriedades urbanas com características rurais, que é um pagamento pela permissão, que a manutenção de cobertura vegetal que permite infiltração de águas de chuva e que recarreguem os lençóis freáticos, os aquíferos, né? Porque está mais do que claro para toda a sociedade que os nossos cursos d'água estão sobrecarregados de fontes poluidoras. Isso leva um tempo importante para despoluir, né? Não é uma tarefa barata e nem de curto prazo. Então a importância dos recursos hídricos subterrâneos é cada dia mais importante. Então toda a indústria paulista, etc. e tal, já está sendo taxada pelo uso de águas de poços rasos ou profundos. Nesse caso, aqui em Guarulhos, vale a pena divulgar e enaltecer o fato de que uma das nossas ETs já está produzindo água para reuso. Água para reuso já deve ter sido bastante esclarecido aqui nessa casa, água não potável para fins industriais, e isso minimiza o uso de água potável para fins industriais. A água hoje é a gente já chama de uma commodity, né? Como se fosse já um produto. Por isso que existe esse instrumento de pagamento por serviços ambientais. Bom, nós estamos trabalhando para que através do CONDEMA e dessa casa, Guarulhos venha a ter também o conjunto de instrumentos financeiros e econômicos que auxiliem no financiamento de melhorias ambientais do município, né? Então, instrumentos como esse, pagamento por serviços ambientais, áreas com cobertura florestal, por exemplo, no nosso município, além de fazerem jus a desconto de IPTU, nós teríamos que ir muito além disso, né? Quer dizer, premiar ou até compensar o proprietário pela manutenção dessas florestas, né? Dessas matas em pé. Nesse sentido, também estamos negociando com a DERSA a prática de compensar, por exemplo, a obra do Rodoanel, com aquisição de glebas, com florestas o mais preservadas possível, porque isso gera uma economia para toda a sociedade fantástica, né? Já que nossa prática recente no estado de São Paulo de fazer plantio compensatório em áreas degradadas tem se mostrado muito ineficaz, etc. e tal. Até pela inexistência de um mercado, senhores, que preste esse serviço com qualidade, né? Nós fazemos plantio compensatório, plantio de recuperação de áreas degradadas, e o sucesso desses plantios ainda é extremamente baixo. Então nós também precisamos ter em Guarulhos indicadores de resultados dessas políticas, do próprio IPTU verde. Bom, então outra novidade importante é que para obtermos a capacidade e autorização para o licenciamento ambiental municipal, nós vamos precisar da cooperação desta casa, no sentido de tornar o nosso CONDEMA paritário, né? Uma pequena distorção que há na lei municipal que criou o CONDEMA, e é uma exigência nacional que o município só pode exercitar o licenciamento ambiental municipal se o seu Conselho Municipal de Meio Ambiente tenha sido criado há mais de 5 anos e seja paritário, ou seja, igual número de membros da sociedade civil a membros de órgãos públicos ou do próprio governo municipal.
Bom, é a única pendência que tem para Guarulhos. Nós temos o número de técnicos necessários, nós temos população equivalente, o nosso parque industrial está entre os 3 maiores do estado de São Paulo, então todas as condições estão dadas, né? Nós vamos estar aptos a licenciar empreendimentos de até 10 mil metros quadrados, né? Inclusive na atividade industrial. Desassoreamento de córregos é um drama aqui de Guarulhos, então para ilustrar uma modalidade de licenciamento que viria para a responsabilidade do município, né? Então, bom, para entrar especificamente, eu gostaria de fazer... Temos slide já, não? Bom, aqui a gente deixou alguns slides que acho que já estavam aí, mas esclarecendo todas as prerrogativas do Fundamental. O Fundamental já está finalmente com um conselho gestor renovado. Nós tivemos inclusive o edital de eleição de entidades representativas da sociedade civil, ele já está partindo para a primeira reunião ordinária de 2014 e na próxima reunião do CONDEMA. E lembrando que esta casa tem representação no CONDEMA, nós já vamos deliberar sobre o plano de aplicação dos recursos do Fundamental para 2014, já com suas prioridades. Bom, aqui então um resumo da nossa proposta de diretrizes orçamentárias para 2015. No programa de qualidade ambiental urbana, assim, só gostaria também de esclarecer que qualidade ambiental urbana agora é a nomenclatura utilizada em nível nacional para descrever todas as intervenções, políticas, instrumentos e práticas levadas a efeito nos municípios, quer dizer, nas zonas urbanas. No caso de Guarulhos, nós não temos mais oficialmente zona rural, então nós estamos falando, na verdade, da cidade de Guarulhos. E, portanto, o cerne das nossas ações está enquadrado em nível nacional no quesito qualidade ambiental urbana. Bom, implantação de parques e áreas verdes, nós estamos falando aqui de investimentos, né? Da continuidade de melhorias e da implantação de novos parques. Estamos falando aí nesse recurso de 15 milhões. E aqui já está, infelizmente, embutido todo o nosso custo de folha de pagamento. Então, é importante deixar claro que esses recursos que os senhores vão ler aqui, todos eles são para aplicação por administração direta, praticamente todos eles, ou seja, são aquelas praças, parques e áreas verdes que a Secretaria implanta com seus próprios funcionários, com seus próprios veículos, com máquinas próprias, tá ok? Há uma previsão no Fundamental, é uma verba praticamente simbólica que pode, obviamente, ainda ser remanejada por decisão do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Gestor do Fundo, R$5 mil. Para manutenção de parques e áreas verdes, também há previsão de 3.680.000, e aqui a gente tem, na verdade, uma repetição histórica do orçamento da Secretaria, né? Então, basicamente, estamos falando aqui de nenhuma ampliação do nosso orçamento, né, Adriano? Isso. Tá. E também e aqui também está incluído, assim, só para esclarecer que a nossa gestão tem feito um esforço imenso para reduzir o peso da folha de pagamento no orçamento da Secretaria. Então nós de fato temos feito reduções de horas extras e buscando produtividade na jornada normal de trabalho. Um exemplo disso é a utilização de maquinário e de equipamentos diferenciados. Não sei se os senhores já viram, mas nós estamos utilizando caminhões compactadores de resíduo na limpeza das nossas manutenções de praças. Então isso acelerou muito, encurtou o prazo em que os resíduos vegetais ficam na praça, inclusive atraindo outros resíduos indesejáveis, né? Porque o tempo de recolhimento nosso estava muito alto. A Secretaria vinha utilizando caminhões basculantes e esforço braçal para lançar esses resíduos para cima
da caçamba dos caminhões basculantes. Agora estamos usando o caminhão compactador, então o recolhimento é muito menos trabalhoso e muito mais rápido. Inclusive, comparativamente ao final de um ano, com um custo reduzido aí, para que se tenha uma ideia, o custo final de um caminhão compactador equivale a mais de 3 caminhões basculantes nossos, e com um ganho de produtividade aí da ordem de 30%. É claro que o ganho no tempo de recolhimento é um ganho subjetivo, que interfere muito mais com a satisfação da população em relação ao serviço prestado do que a um custo financeiro, né? Quer dizer, nós estamos encurtando o tempo de permanência dos resíduos nas áreas verdes. Só para ilustrar. Bom, depois, no programa de gestão ambiental, o que nós entendemos por planejamento ambiental? São todas as ações e atividades voltadas para o georreferenciamento e também para as ações de planejamento da expansão das áreas verdes do município e para a expansão dos serviços. Então, entendido aqui, todo o planejamento aplicado na arborização urbana, por exemplo. Na definição de usos potenciais das áreas de preservação permanente. E uma que eu acabei de citar agora há pouco é uma mudança de mentalidade, por exemplo, no que seja compensação ambiental no município de Guarulhos. Então, a compensação do impacto de um grande empreendimento como o Rodoanel, no caso, que ao invés de permitirmos a compra de áreas degradadas, a nossa insistência na aquisição de áreas com floresta em pé. Isso é uma atividade eminentemente de planejamento, né? Considerando aqui os ganhos temporários de sucesso, e lembrando também que uma terra com floresta em pé, o seu valor de mercado é muito significativamente menor do que uma área sem cobertura vegetal arbórea, porque o licenciamento para supressão de uma floresta é extremamente rigoroso hoje em dia, né? Quer dizer, é muito difícil um proprietário hoje converter uma área urbana com floresta nativa em cima em terra bruta para o mercado imobiliário. Bom, depois nas ações de licenciamento e fiscalização ambiental, dada a previsão praticamente imediata de obtenção do licenciamento e fiscalização de nível municipal, nós estamos propondo ao CONDEMA priorizarmos os recursos existentes na conta do fundo ambiental nessa modernização. Então estamos propondo um investimento em capacitação profissional, equipamentos e revisão de procedimentos, né? A partir de 2015, nós prevemos recursos apenas para manter esse licenciamento operando. Para ilustrar o que eu estou falando, vale a pena esclarecer que a pilha de processos que hoje tramita pela agência ambiental do Estado, né, a CETESB, no município de Guarulhos, deve ser praticamente toda ela transferida para a Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, é uma responsabilidade muito grande e nós precisamos dar um salto na organização, na qualidade dos serviços que o município presta hoje, inclusive de prazo, né? Porque isso aqui deve interferir inclusive nos investimentos que estão sendo feitos e que virão a ser feitos no município. Então, os senhores vão observar que é um recurso importante ali de um pouco mais de 5 milhões. Aqui estão previstos também instrumentos de grande transparência nessas atividades, né? Então, estamos prevendo investimentos na digitalização, na informatização desse serviço. Um exemplo, a delimitação num mapa da faixa de área de proteção permanente pode ser feita de maneira digital. Não há necessidade de um laudo técnico ambiental para se estipular exatamente onde está o curso d'água
Isso, uma fotografia aérea, uma foto de satélite, já documenta qual que é a posição do curso d'água ou da nascente, por exemplo. Guarulhos não tem APPs de topo de morro, que também é um tipo de APP prevista no novo Código Florestal, mas que Guarulhos não tem nenhuma, tá? Temos as APPs por declividade, ou seja, encostas que tem uma declividade superior a 45%, muitas delas consideradas como áreas de risco, não aptas para ocupação. Em educação ambiental, temos um recurso que é praticamente uma repetição dos recursos, incluídas aqui atividades do próprio zoo municipal e da nossa abordagem aí junto ao quesito cidadania ambiental. Inclusive, em termos operacionais, nós estamos agora tratando educação ambiental como ações de cidadania ambiental, incluindo estímulo a consumo consciente, posse responsável, por exemplo, de animais domésticos, conservação de recursos hídricos. Então, todos os quesitos que eu citei aqui, que estão no IPTU verde, nós pretendemos tratar agora nesse programa de cidadania ambiental, né, com responsabilidade socioambiental. Geração de emprego, trabalho e renda nos serviços ambientais, na chamada economia verde, né, que eu diria que é praticamente inexistente no município de Guarulhos, visto que são muito poucos prestadores de serviço comparado com o tamanho da economia do município. Bom, está esgotado o meu tempo? Eu faço uma leitura rápida? Tá ok. Bom, ampliação e conservação do plantel do Zoológico Municipal. Então, essa ampliação e conservação, ela é praticamente obrigatória, porque o município recebe animais silvestres, né, espécies de animais silvestres que são ou abandonados ou que aparecem afugentados na zona urbana e que também são apreendidos aí pela Polícia Militar Ambiental, pela Guarda Civil Metropolitana Inspetoria Ambiental ou mesmo entregue por moradores, né? Então, bastante onerosa, inclusive, essa ação no nosso programa de gestão ambiental. Bom, a gestão administrativa e operacional da Secretaria, gestão e administração, praticamente são despesas correntes, né, Adriano? Isso aqui, na verdade, é para manter os parques abertos, a Secretaria funcionando. Então, aqui estão todas as despesas de combustível, frota, energia, tá? Gostaria só de ilustrar nesse aspecto que a própria Secretaria de Meio Ambiente, nós já iniciamos a implantação de itens de construção sustentável visando uso racional de energia, utilização de energia passiva, né? Então, iluminação natural, o nosso orquidário público que deve ser, esperamos, inaugurado agora em junho. Aliás, nós vamos ter uma audiência pública, eu gostaria de convidar todos dessa casa para participar. Estamos, antes de inaugurar o orquidário público de Guarulhos, nós vamos fazer uma audiência pública convidando a todos os cidadãos e cidadãs de Guarulhos a vir fazer parte de uma sociedade orquidófila na cidade, bastante aberta. Hoje o grupo que se reúne aqui no Bosque Maia é bastante reduzido, não passa de 20 pessoas. Nós já temos mais de 500 pessoas que declararam estar interessadas em compor essa sociedade orquidófila. E citamos orquídea porque é a família botânica mais fácil de cultivar, mais numerosa e mais evoluída. Mas no orquidário nós já estamos instalando painéis de aproveitamento de energia solar fotovoltaica. Então, parte da energia elétrica produzida por esses painéis no orquidário vai ser utilizada para mover irrigação, sistema de irrigação, e também para ser devolvida à EDP Bandeirante. A legislação brasileira já tem protocolo. Qualquer cidadão fazendo investimento de instalação do kit de produção de energia fotovoltaica pode ter a sua conta balanceada com o consumo
pela empresa, pela concessionária pública. E vamos ter aproveitamento também térmico, muita iluminação natural. A iluminação do orquidário vai ser todinha feita com lâmpadas de LED. Então, estamos tratando de baixo consumo. Aproveitamento de água de chuva completo e por aí vai. Bom, então isso também é modernização da nossa gestão, porque a gente preconiza no IPTU verde, mas a secretaria não tinha uma unidade sequer que pudesse demonstrar essas práticas para a cidade. Manutenção e reforma de próprios municipais, também aqui está todo o nosso gerenciamento. Benefícios ao trabalhador são obrigações patronais, incluindo aqui o café da manhã, né, André? Benefícios ao trabalhador. Então são despesas basicamente obrigatórias, fruto de acordos trabalhistas e tudo mais. Então esse é o resumo. Os senhores vão poder observar que nós temos uma correlação de cada ação dessa, menos na gestão administrativa e operacional da secretaria, porque o fundo ambiental veda a aplicação de recursos do fundo nas despesas obrigatórias da Secretaria de Meio Ambiente. Então todas as despesas têm que ser feitas em benefício público, externo à Secretaria. O nosso orçamento para 2015 previsto é muito parecido com o de 2014, ok? Era isso que tínhamos, estamos aqui à disposição. Obrigado. Com as colocações do nosso secretário, vamos agora abrir para os halls de pergunta. Passa a palavra para o nobre vereador Novinho Brasil. Senhor presidente, vereador Lécio Sandes, na pessoa do qual cumprimento todos os colegas presentes, senhor secretário do Meio Ambiente, senhor Zanetta, na pessoa do qual quero também cumprimentar todos que estão acompanhando da secretaria, imprensa presente. Secretário, eu vou ser bem prático, bem objetivo. Quanto ao orçamento, está muito bem explícito, muito bem explanado. Não temos nem o que discutir, até pelo fato de já ter sido mencionado várias vezes nessa tribuna aqui que nós não temos condições de alterar o orçamento, nem para mais, nem para menos. Então não vamos discutir o indiscutível. Está muito bem explanado, foi muito bem colocado, está bem claro. Mas eu quero perguntar ao senhor a respeito de uma colocação que o senhor mesmo fez, e é uma questão de grande preocupação desse vereador, e não é só desse vereador, é da cidade, com certeza, e que até já foi perguntado aqui, mas não fiquei muito contente com a resposta não veio muito a contento. O senhor me falou do colapso da Cantareira. Então, é uma situação que preocupa a todos, a toda a cidade. Então, o colapso da Cantareira. Tendo em vista que nós dependemos de 87% da Sabesp, de abastecimento da Sabesp, e apenas 13% nós conseguimos daqui da represa do Cabo Sul. Eu não sei por que só esse número baixo, se tem alguma questão técnica, alguma coisa, porque é uma represa grande, ela sai daqui e vai parar em Mariporã. Mas mesmo assim nós só conseguimos o abastecimento para Guarulhos, 13% dessa represa. 87% nós dependemos da Sabesp e 64% da represa Cantareira. Porém, resumindo essa situação, num raciocínio lógico, a Cantareira entrando em colapso, automaticamente nós entramos em colapso, ok? O raciocínio é esse, a Cantareira entrou em colapso, Guarulhos entrou em colapso no que diz respeito ao abastecimento de água. A pergunta é o seguinte: qual a saída prática e objetiva para Guarulhos? Qual seria a saída? Já que foi o senhor mesmo que levantou o assunto, que tocou no assunto. Qual seria a saída? Vamos recavar os nossos poços,
Eu já tive poço na minha casa, e muita gente já. E era uma maravilha aquele poço. Já tive poço na minha casa, secretário. E aí eu aterrei esse poço por orientação do próprio SAAI, porque tinha água encanada, não podia ter poço. Então eu aterrei o poço. Qual é as saídas? Vamos reabrir os nossos poços. Temos como ir buscar essa água em Nazaré, em Mariporã. Qual é a saída prática e objetiva para Guarulhos para não entrarmos em colapso junto com a Cantareira? A outra também é prática, é bem objetiva, e eu vou ver se o senhor tem condições de me responder também. Nós temos algumas questões ambientais dentro da cidade de Guarulhos, algumas delas até graves, e não conseguimos resolvê-las. Às vezes por competência de órgão, entre órgãos, às vezes até fora da cidade, às vezes por uma diferença de competência entre órgão e órgãos, nós convivemos com problemas ambientais, alguns problemas ambientais dentro de Guarulhos graves, eu considero graves, vou citar um aqui, e parece que não conseguimos resolver por uma questão de competência entre órgãos. Eu quero saber qual é a saída também para esse problema. Eu vou citar a situação, secretário, de um terreno, de uma empresa abandonada, com certeza já é de conhecimento do senhor, porque já levamos até a secretaria, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na divisa de Guarulhos, ou seja, região do Pimentas com São Miguel Paulista, bem na beira da ponte. Essa empresa foi embora, levou as máquinas, levou todo o equipamento e deixou jogado lá um produto, que esse produto queima noite e dia sem parar. Inclusive ele vai consumindo o solo e exalando noite e dia uma fumaça tóxica, que quando a gente passa lá precisa fechar os vidros do carro. Então imagine quem mora lá em volta, no entorno. Esse problema já se arrasta aproximadamente há mais de 2 anos. E já fizemos N reclamações e não conseguimos resolver. Algumas pessoas, só para concluir, senhor presidente, algumas pessoas daquela região já usam aquele balãozinho tamborzinho de oxigênio em casa, com problema de respiração. Então eu queria saber de Vossa Excelência, do senhor, Vossa Senhoria, qual é a saída para esses casos que têm problema de competência de órgão. Obrigado. Com a palavra ao nosso colega Toninho da Farmácia para seus questionamentos. Boa tarde, secretário Zanetta, boa tarde a todos presentes e os que nos assistem pela TV Câmara. Secretário, a pergunta é simples e objetiva. Minhas perguntas são simples e sempre objetivas. Considerando que em 2013 existia um valor de 570 mil para plantio de 7.700 árvores, gostaria de saber quantas árvores foram plantadas em 2013. Hoje não vejo nada na LDO em números e valores em plantio de árvores. Gostaria de saber quantas árvores serão plantadas em 2014. Obrigado. Algum outro vereador pretende fazer uso da palavra nesse momento para questionamento? Com a palavra o nobre vereador Guti. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, a qual mais uma vez parabenizo pela condução dos trabalhos. O senhor tem sido enérgico, mas muito democrático também. Parabéns. Cumprimento o secretário de Meio Ambiente, Zanetta, a qual cumprimento a todos aqui no plenário. Bom, todo mundo sabe que eu não sou de ficar enrolando muito, já faço minhas perguntas rapidamente.
Dessa vez não vai ser diferente. Então, seguem minhas perguntas. Eu vi que o vereador que me antecedeu aqui falou uma questão de árvores. Eu queria saber se para o ano que vem existe algum detalhamento no orçamento para que se possa fazer um mapeamento de todas as árvores da cidade, a fim de que nós possamos saber exatamente qual é o real número que tem de árvores, porque, segundo resposta da própria Secretaria de Meio Ambiente, não tem como mensurar isso ainda. Então, gostaria de saber se há planejamento para que nós possamos saber. Eu vi que o vereador Toninho da Farmácia perguntou sobre árvores a serem plantadas em 2014. Como estamos tratando do orçamento para 2015, e eu também já fiz alguns requerimentos a respeito, eu queria saber sobre 2015. Quantas árvores serão plantadas em 2015? Existe um estudo para isso? Aonde que será o plantio, né? Quais são as regiões específicas? Se há um estudo sobre isso? Todo mundo sabe, né? Todo mundo, é muita arrogância, mas aqueles que me acompanham sabem que eu defendo bastante a questão do hospital público veterinário, né? E eu sempre defendi que isso fosse feito com verba da Secretaria do Meio Ambiente. Obviamente que a gente não pode tirar nenhum centavo da saúde, que já está bem defasada. Existe algum estudo ou algo nesse sentido, alguma recomendação do prefeito para que se destine uma parte da verba do meio ambiente para a questão do hospital público veterinário, ou ainda não se pensou sobre isso? Qual o seu pensamento sobre isso, que é muito importante saber, se o senhor defende? Quanto ao orquidário, eu vi que Vossa Excelência falou sobre o orquidário, eu gostaria de saber, ele está atrasado no cronograma de obras, de entrega, me parece que seria para o ano passado, em dezembro, para o aniversário da cidade, então já quase 6 meses, 6 meses especificamente de atraso. Por que se deu esse atraso? E qual que está sendo o custo total do orquidário? E por que Vossa Excelência chegou nessa plataforma de ter um orquidário na cidade? Qual a importância do orquidário para Guarulhos? E por último, vamos falar um pouco de educação, e no caso específico, educação ambiental. Para 2015, quais serão os principais projetos de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente? Quantas pessoas espera atender com isso e quais serão os programas efetivamente? Só isso. Muito obrigado, senhor presidente. Algum outro vereador pretende usar da fala? Com a palavra, o colega de trabalho, Roberto Samuel, para seu questionamento. Boa tarde a todos. Eu vi uma dotação ali para implantação de parques. Esse parque tem alguma coisa a ver sobre topos de morro, principalmente na Serra da Cantareira, da nossa cidade? Com a implantação do Rodoanel, vai vir alguma compensação para a cidade de Guarulhos? Com relação ao corredor intermunicipal, algumas árvores foram retiradas pelo governo do estado para a implantação desse corredor. Há um ano atrás o senhor comentou que seria melhor uma ciclovia do que algumas árvores no meio da avenida, porque teria uma compensação ecológica maior do que essas árvores. Isso preocupa um pouco a gente, né? Essas árvores retiradas foram transplantadas, mas vai ter algum outro tipo de compensação ambiental para a cidade de Guarulhos? Com a criação do Rodoanel, está havendo muita ocupação próxima. Uma pessoa especialista em meio ambiente teme que o Rodoanel se torne o novo limite da cidade, que as ocupações cheguem até ao Rodoanel. Pelo que eu estou vendo ali, o senhor parece que não tem dinheiro para aumentar o número de fiscais. Como é que o senhor planeja os próximos anos, já com um orçamento tão curto, para tentar ampliar a fiscalização e tentar minimizar esse tipo de combate? Com relação também a fiscais, a cidade de Guarulhos continua com muito despejo de entulhos e pneus em áreas de floresta. Existe algum planejamento para isso? Com relação à água de reuso, existem alguns pontos na cidade de Guarulhos que
transbordam água. A Câmara aqui municipal, por exemplo, é um exemplo disso, que existe inclusive uma bomba que a cada 20 minutos joga água. Além da Câmara Municipal, existe o Parque Secap, por exemplo. Existe algum trabalho com relação a isso? Esses são os meus questionamentos. Obrigado. Com a palavra, o colega de trabalho, o senhor Arinaldo, para seu questionamento. Você calma, foi? Rapidinho. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar o vereador Laércio, presidente da comissão, secretário Zanetta. Secretário, o Roberto Samuel já colocou mais ou menos aqui sobre a implantação de parques. Eu gostaria que o senhor só respondesse qual é a previsão qual é os parques previstos para a implantação em 2015, né? E outro, saber o parque da FURB, o senhor já tem prazo para quando vai terminar esse parque? Foi iniciado, é um grande parque para a nossa cidade e não terminou. E o segundo questionamento é o seguinte: hoje está tendo um trabalho, é até pedido da comunidade, dos vereadores, sobre implantação de academia popular nas praças. E aí a gente vê que é implantadas academias nas nossas praças, e porém nossas praças continuam sujas. Vou dar um exemplo aqui, a praça aqui do Aviador, descendo ali no sentido Cocaia, está lá implantado uma academia popular muito bonita, mas suja. Além de suja, o mato grande. E eu gostaria de saber qual é o planejamento de manutenção dessas praças, principalmente onde já existem as academias populares. Obrigado. Concluídos os questionamentos, eu aproveitaria e faria 4 questionamentos de minha parte. Secretário, nós temos muitos pedidos. Quando eu já falei desse assunto na tribuna, quando a gente faz algum pedido, não é em nome próprio, é que algum munícipe nos questiona. Muitas das vezes é limpeza ou reforma de uma praça, arborização ou poda de árvore. E está se tornando muito frequente as respostas da Secretaria do Meio Ambiente de que essas pretensões estão na programação. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: essa programação está seguindo desta forma em razão de alguma licitação, alguma empresa que vai ser contratada? Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa nesse sentido. O senhor se referiu que alguns, eu não sei se são todos, os processos administrativos que estão em andamento na CETESB por conta de licenciamento ambiental, alguma coisa nesse sentido, vão vir a tendência é vir para a Secretaria do Meio Ambiente, para sequenciar. Eu pergunto para o senhor, isso é um ônus? Vai ter alguma contrapartida financeira para poder suportar essa carga? Porque, pelo que o senhor falou, o orçamento do meio ambiente foi mantido mesmo. Mas nós tínhamos, o ano passado, um orçamento de 43 milhões. O ano passado, não, esse ano que nós estamos. Para o ano que vem, em torno de 40 milhões. Então, nós consideramos a inflação em uma perda de 10%. Então, eu gostaria de saber do senhor se, com esses processos administrativos vindo para o meio ambiente, se isso vai impactar, em alguma forma, a condução dos trabalhos. Uma outra questão, já aproveitando, peço permissão inclusive para o colega Novinho Brasil, a questão do que ele se referiu lá desse terreno lá da Juscelino Kubitschek. Essa questão já foi debatida algumas vezes aqui, né, Novinho? Ele se refere a um terreno ocupado pela antiga empresa Belvise. O nosso colega, o Anistauro, pediu para eu, como advogado, fazer um levantamento. Eu fiz um levantamento e, na verdade, ali foi ocupado pela Belvise. No entanto, o terreno não pertence para a Belvise. A Secretaria do Meio Ambiente respondeu que estava a depender de uma definição na ação civil pública que tem andamento na 2ª Vara Civil de Guarulhos. Essa resposta foi prestada ao colega Anistauro a questão de uns 2, 3 meses atrás. A ação civil pública, ela já transitou em julgado há mais de 2 anos, secretário. Então, a informação que foi passada no requerimento, ela é, salvo o melhor juízo, equivocada. Então, eu gostaria do esclarecimento do senhor, porque a gente precisa definir, porque na ação civil pública definiu-se o seguinte:
que a Belvise, uma empresa que é de Curitiba e que está desativada, está proibida de atuar naquela localidade. Então, a questão que o colega vereador, inclusive, me questionou como advogado na oportunidade, para a gente buscar uma saída, estou até para ver com o Ministério Público qual a melhor saída, o que pode ser feito, porque o problema continua recorrente lá, né, Novinho? Então, essa questão, não sei se eu pude colaborar um pouco nesse sentido. E uma outra última questão de minha parte, com relação às áreas de proteção permanente, beiras de rio, como na linguagem popular, a gente pode dizer, se existe muitas cobranças do Ministério Público para que o município se posicione a respeito, porque a gente sabe que no passado um pouco distante, um pouco recente, não tinha muito controle na cidade. Nós temos muitas construções, muitas edificações, postos de gasolina, residência e tudo mais, ocupando a área que não é apropriada. Se existe, se o senhor tem algum relato a respeito disso, e qual as providências futuras? Pois não, vereador, fique à vontade, com a palavra. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Minha questão é rápida, até para não atrapalhar o andamento da sessão. Questão de praças destinadas a animais, né? Seus proprietários e seus bichinhos. Existe algum planejamento para o ano que vem sobre praças destinadas ao usuário e os seus pets, né? A gente sabe que o animal, ele não pode, muita gente não pode com o pelo do animal, então fica meio que inviável os animais entrarem em tudo que é praça, né, pública. Mas existe algum planejamento para que tenha alguma específica, pelo menos na cidade? Só isso. Obrigado, presidente. Com a palavra o nosso secretário para suas respectivas considerações e resposta. Presidente, eu peço para começar pela última, que é a mais fácil. Praça é espaço público, não há nenhuma proibição de acesso de animais a praças, nenhuma. O sujeito pode ir com o bichinho dele desde que não morda ninguém, atendendo a legislação, em qualquer praça do país. As praças são de livre acesso a pessoas e animais autorizados. Claro que o sujeito não pode transitar com animal silvestre, etc. e tal, mas com pet, animal de estimação, ele pode ir a qualquer momento do dia ou da noite em qualquer praça. O Bosque Maia não é praça, o Bosque Maia é parque. E todo parque, o parque já pressupõe outra modalidade de logradouro. E aí não é bem de uso comum do povo. O parque é um bem dominial do poder público municipal, e aí ele tem regras de uso. Mas eu gostaria de esclarecer com relação a animais domésticos, que o CONDEMA acaba de criar, na sua última reunião ordinária, por deliberação, 4 grupos de trabalho. Finalmente, um deles, um dos GTs, é exatamente de proteção animal. E já iniciou um trabalho, a partir do CONDEMA, de órgãos técnicos, e, portanto, juntando biólogos, veterinários, proprietários responsáveis, ONGs, para tirar resoluções do nível municipal para tratar desse assunto. Tivemos uma reunião ordinária do CONDEMA exclusivamente sobre proteção animal, que contou com a presença do Departamento de Vigilância Sanitária, Centro de Zoonoses, algumas pessoas físicas, empresários da cidade, sociedades protetoras. E gostaria também de informar que o CONDEMA finalmente tem representação de entidades de proteção animal na composição do CONDEMA, o que historicamente não havia. E também está constituído um fórum permanente de discussão pública sobre a questão da proteção animal, e proteção animal é entendida tudo: adoção, posse responsável, passeio, né? Acesso a logradouros públicos e privados, etc. e tal. Quer dizer, toda a discussão do direito e da proteção animal tem que ser debatido no âmbito desses organismos, ok? E isso está em curso. Bom, levei uma metralhada de perguntas aqui, então
Eu gostaria de esclarecendo algumas que são muito específicas, que versam sobre um terreno na avenida tal, que tem resíduos químicos em combustão praticamente espontânea, né? Uma reação do produto químico com o oxigênio da atmosfera, e isso provoca ali uma combustão praticamente permanente. Nós estamos já na Secretaria lutando contra algumas decisões perversas em relação ao município. Como todos viram aqui, os recursos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente são extremamente reduzidos para dar conta de toda a preocupação, de todo o interesse da sociedade em relação à expansão do número de praças, melhoria da qualidade das praças, plantio de mais árvores, conservação das árvores já plantadas, ou seja, todo o trabalho que vem sendo feito nos últimos anos precisa ser mantido. Então, não me parece justo que uma atividade privada, licenciada por um órgão ambiental do Estado, depois que a atividade é abandonada por alguma razão, o município vá lá arcar com os custos da recuperação do ambiente e da remediação do dano causado numa propriedade privada. Nós já temos uma lista, inclusive teve uma matéria recente de jornal, e aí também é um assunto bem particular, uma área pública que está ao lado de um terreno contaminado, cujo processo de investigação e remediação na CETESB já está se encerrando, está em fase final de remediação, mas se tornou uma matéria de primeira página imensa num jornal local, dizendo que tem uma área pública contaminada. O que a Secretaria estaria fazendo por isso? Contaminação de subsolo, existem procedimentos da CETESB normatizados por norma técnica brasileira, sim, tem uma série aí de procedimentos. Então, a ação civil pública, ela pode ter tido uma fase transitada em julgada, mas é sempre passível de recurso. Então, isso precisa ficar bem claro. E a ação civil pública não atribuiu ao município nenhuma responsabilidade direta pelos danos causados, e nem poderia, porque isso seria inconstitucional. Então, de fato, a gente está acompanhando esse caso, e os custos para essa remediação vão ter que ser alcançados na justiça. Ou, eventualmente, nós poderíamos ter uma previsão de algum procedimento municipal, por exemplo, oriundos de um fundo municipal ambiental, que compensasse esses casos de grande incômodo de vizinhança, porque se trata disso, né? Uma fumaça, um cheiro. Aliás, esse é inclusive o procedimento adotado pela própria CETESB. É o desconforto ou incômodo de vizinhança que faz jus ao início de uma investigação inicial. Bom, que é o caso aqui citado da antiga empresa Belvise, né, que já saiu do município, etc. e tal. Bom, estou respondendo aqui pelas questões que são mais pontuais e que não envolvem muito a discussão de políticas públicas. A instalação de academias em praças nos parece uma benfeitoria e que não precisa aguardar uma melhoria muito acentuada no sistema de limpeza pública da cidade, porque a sujeira em praça é a mesma que ocorre, por exemplo, no canteiro central da Avenida Paulo Facini, nos corredores de ônibus, etc. e tal, que é o que a nossa colega Maria Helena Ribeiro, de Serviço Público, chama de papel órfão, por exemplo, ou embalagens, etc. e tal. E me parece que nós só vamos conseguir excelência nisso evoluindo os serviços e a melhoria da cidadania ambiental, que nós estamos dizendo. Então, esse é um processo que eu reputo a evolução da nossa cidade. E a academia nas praças, eu acho que é uma questão até de melhoria das condições de vida do povo, de práticas físicas que visam melhoria até nas condições de saúde das pessoas. É uma demanda extremamente forte
de moradores. Não é à toa que nós temos emendas no orçamento da União para academias, nós temos emendas de deputados federais, nós temos emendas de deputados estaduais e temos inúmeras proposições de vereadores da cidade pedindo academias, independente se a praça está limpa, suja, se ela tem mato, se tem flores, etc. e tal. Então a academia é um benefício, eu acredito que em si. E a localização é sempre fruto de uma decisão política, local, ou de demanda, etc. e tal. Acredito que nem seja necessário um planejamento muito detalhado para se definir a implantação das academias, a não ser questões de conforto, por exemplo, não instalar academia a pleno sol, etc. e tal, muito próxima de vias de grande circulação de veículos, para o sujeito não se exercitar diretamente próximo de descargas de gases, né? Etc. e tal, quer dizer, tem uma lista ela precisa ter acessibilidade, enfim, tem uma série de normas a serem seguidas. Eu entendo que ela é um benefício independente do aperfeiçoamento do sistema de limpeza de praças, que, como eu já disse aqui, nós já estamos aperfeiçoando. Bom, sobre a implantação de parques, em relação ao parque da FURP, que nós chamamos de Parque da Saúde, porque o parque, obviamente, não vai ser da FURP. Então, embora ele seja chamado popularmente por muitos de Parque da FURP, a administração entendeu por bem chamá-lo de Parque da Saúde, para tratar, inclusive, saúde como um tema mais lato sensu, né? Inclusive entendendo um parque como um equipamento de saúde preventiva e tal, né? De melhoria das práticas cotidianas da população. Bom, de fato nós atrasamos o cronograma de implantação do Parque da Saúde em função de entrada de outras prioridades, por exemplo, o Parque Vila Nova Artigas, no SECAP, e que nós entendemos como uma oportunidade operacional vantajosa em relação ao Parque da Saúde, né? Qual seja a disponibilidade de um grande volume de solo de primeira qualidade a ser colocado numa área que tinha um solo extremamente degradado. Aliás, nós precisamos muito melhorar nossas práticas de manejo de solos aqui no município para as áreas verdes, para ter menos mato, né? O capim é resultante de solos muito empobrecidos, muito compactados, em que a vegetação ornamental, ou seja, gramados e tal, acabam tendo desvantagem competitiva em relação aos capins, né? As sementes vêm pelo vento, etc. e tal. Muito difícil de manejar serviços públicos contra capim com solos muito compactados, empobrecidos. Então esse é um processo, digamos, de médio prazo. Então, na verdade, é basicamente isso. O Parque da Saúde continua sendo uma das 3 prioridades da Secretaria de Meio Ambiente, e nós estamos com as obras para serem reiniciadas lá. Bom, que mais? Para responder primeiro as pontuais. Sim, plantio de árvores. Nós plantamos... E quando eu digo nós, eu estou dizendo o município, não exclusivamente a secretaria. Porque o meio ambiente hoje é tratado como um sistema ambiental e não como uma unidade administrativa, etc. e tal. Tanto que as questões ambientais de Guarulhos estão sendo enfrentadas pelo SAI, pela Proguaru, pela Secretaria de Serviços Públicos. São políticas públicas específicas que estão sendo gestadas em várias pastas, em vários organismos. Então, no tocante à árvore, Guarulhos recebeu do ano passado para cá cerca de 130 mil novas árvores, fruto de plantio compensatório. Então, só o plantio exigido no TAC da Infraero, que é um TAC de 2008, que vinha tendo sua execução se arrastando desde 2008, já viabilizou o plantio de 134 mil árvores, inclusive reflorestando áreas públicas, como a parte superior lá do bosque, na área da Proguaru, Cabuçu, o próprio Parque do SECAP,
Parque Cana Verde, inúmeras APPs públicas que foram desocupadas, que tiveram famílias deslocadas para empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, foram reflorestadas através desse instrumento. Com uma diferença que no período chuvoso, então vocês vão observar que nós suspendemos o plantio de árvores, porque nós estamos enfrentando uma das maiores estiagens da história de registro no estado de São Paulo. Não é justo sair plantando árvores, aliás, não é muito inteligente num período desse. Os solos estão parecendo tijolos, né? Bom, e também não é justo depois sair irrigando áreas verdes e árvores plantadas com água potável. Então nós estamos aguardando, isso está sendo ultimado pelo SAAI, a disponibilidade de água de reuso, né? Então essa água é retirada de uma ET, Estação de Tratamento de Esgotos, e aí sim aplicada nas nossas áreas verdes e árvores, etc. e tal. Então lembrando que plantio de árvores não é só uma questão contábil de quantas plantou. Também é muito importante se verificar a diversidade de espécies, o manejo posterior ao plantio, porque não basta simplesmente lançar uma árvore no berço, no solo, e depois não ter manejo adequado. Convido a todos a visitarem as áreas que foram reflorestadas ou arborizadas e ver o índice de pegamento dessas árvores. Vão perceber que o cuidado que nós estamos tendo pós-plantio é muito decisivo. Bom, em relação ao que eu citei aqui do colapso, eu não falei do colapso da cantareira, eu estou falando do colapso do sistema cantareira, que é operado por uma empresa estadual chamada Sabesp, e que, para não entrar em colapso, não podia prescindir de políticas ações de médio prazo, como, por exemplo, aplicação de pagamento por serviços ambientais, valorização das propriedades rurais que podem abastecer o sistema. Outros sistemas no estado estão sofrendo menos com a água de chuva, porque tem mais cobertura florestal, por exemplo, e contam com equilíbrios, com balanceamento de um sistema para o outro. Então não é à toa que o governo do estado agora está correndo desesperadamente para licenciar sistemas de transposição de uma bacia para outra. E lembrar que o sistema de recursos hídricos do estado de São Paulo já prevê essas possibilidades, mas essas obras têm que ser licenciadas, né? Então, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação impedindo o governo do estado de São Paulo de fazer a transposição de água potável da bacia do Rio Paraíba do Sul aqui para Grande São Paulo, exemplo do que já faz com outras bacias. Então, explicar isso. Também eu acredito que o SAAI já veio aqui, e acho que é uma política muito positiva do SAAI de buscar outorga para exploração de mananciais, muitos deles abandonados pela própria Sabesp. Inclusive aqui, para citar um muito conhecido de todos, que é o núcleo engordador aqui da Serra da Cantareira, esse sim bastante protegido por floresta, né? E dizer o seguinte: florestas, elas ajudam a regular a produção de água, porque elas conservam o corpo d'água com uma média de volume mais estável ao longo do ano. Áreas muito desmatadas sofrem o que está sofrendo o sistema cantareiro hoje, aqui vindo do sul de Minas, que é tudo pasto, área degradada, muito pouca floresta. Então, nos períodos de estiagem, esses sistemas não conseguem reter o suficiente para o consumo que a gente tem hoje na região metropolitana. E o SAAI tem buscado essas outorgas. Infelizmente, o DAEE tem autorizado e emitido outorgas muito ínfimas, que não compensam investimentos. Eu não sei se a equipe técnica do SAAI prestou esses esclarecimentos aqui, mas a Secretaria de Meio Ambiente está completamente engajada. Nós participamos conjuntamente do Comitê de Bacia, do Subcomitê Alto Tietê de Bacia Hidrográfica, né? E participamos também do Conselho Estadual de Recursos Hídricos junto com o SAAI. Os dois sistemas que foram citados aqui, que tem captação do município, é o reservatório do Tanque Grande, e que está passando pela elaboração da Lei Estadual de Proteção
de mananciais. Essa lei ainda nem entrou na Assembleia Legislativa para apreciação, e é claro que essas leis é que vão nos ajudar a poder fazer o planejamento e a gestão da área da bacia do Tanque Grande e da bacia do Cabo Sul. Essa está em melhores condições, porque a floresta está toda protegida numa unidade de parque estadual. Então é basicamente isso. O SAI tem feito investimentos muito importantes em poços profundos. A ação mais notória e visível, elogiável, é lá na bacia do Água Azul. Está se perfurando agora o 4º poço profundo, com uma produtividade, uma qualidade de água excelente. Então o SAI tem feito o que compete a uma empresa, aliás, uma das únicas 4 empresas, um dos 4 únicos sistemas municipais que não são operados pela Sabesp, e tem feito um planejamento de primeira linha, né? Tá ok? Bom, espero não ter pulado nenhuma resposta. Assim, só para esclarecer, nós estamos considerando, portanto, o plantio de árvores como um sistema envolvendo administração direta. Esses recursos que os senhores viram aqui é para todos os serviços executados diretamente pela Secretaria, pelos seus operacionais. Além disso, nós contamos com os termos de compromisso ambiental, que são executados pela iniciativa privada, e temos já chamamentos através do CONDEMA para mutirões, para voluntariado de plantio, ou seja, estamos buscando a formação do cidadão arboricultor também, né? Então, ontem no selo ambiental, uma iniciativa conjunta da Secretaria com ONG e com a Associação de Moradores, por um plantio muito bem sucedido lá no sítio não é Sítio dos Morros, é no Novo Recreio, um plantio com a comunidade que foi premiado ontem no selo ambiental. É topo de morro, e aí sobre topo de morro, senhores, poucos serviços de plantio em área inclinada, área declivosa, são realizados no Brasil, infelizmente. Todas as empresas, todos os prestadores de serviços estão procurando fazer plantio em área plana, ou seja, em várzea, que pode se tornar UBS, escola, campo de futebol. E é claro que numa cidade como Guarulhos, essas áreas são disputadas para outras prioridades. Eu próprio não acho justo sair fazendo floresta nessas áreas que vão fazer falta para outros usos, inclusive institucionais. E temos que começar a prestar serviço sério de plantio nos taludes, nos morros do município e no país afora. Isso é mais caro, mais trabalhoso e não tem praticamente ninguém fazendo. Muito obrigado. Senhor secretário, eu não quero polemizar aqui, mas eu vou providenciar a cópia do processo da ação civil pública. Eu estou lhe apontando como advogado, o processo já transitou em julgado, eu vou providenciar cópia para provar que já transitou em julgado. Eu não estou chutando, não. Isso é uma questão que eu não quero polemizar, porque eu não estou com cópia dele aqui, mas essa questão em que pese a área ser particular, eu tenho minha convicção, não sei se o Novinho tem a dele, o secretário tem a dele, mas é uma questão que eu vou providenciar a cópia, Novinho, a gente levar para o secretário para demonstrar que já transitou em julgado, e a questão que está se discutindo lá é a multa que tem que ser aplicada, e a empresa Belvise, uma outra que tem que pagar essa multa, e foi proibido de continuar as atividades naquele local. E a sua questão lá é porque o solo está com aquela questão, mas de qualquer forma eu vou levantar a cópia desse processo para que a gente possa fundamentar melhor para com o secretário. Ficou essas duas outras questões, secretário, que eu perguntei, relativamente ao plano de poda de árvores, manutenção, que entra muito na programação da secretaria, e a gente está ficando sem uma definição com a população. Fiz a questão também dos processos administrativos da CETESB, que virá para a Secretaria do Meio Ambiente, como o senhor se referiu na explanação. E também com relação às APP, eu perguntei qual é o plano que a Secretaria tem com essas áreas que estão ocupadas de muito tempo irregularmente. Com a palavra, tem tempo para responder rapidamente? Se houver,
Porque como tu soou a campainha aqui, eu achei que o tempo tinha se esgotado. Eu estou procurando falar bem rapidamente, então acho que estamos correndo contra o tempo. Mas se houver tempo, eu respondo assim. Seja à vontade, secretário. Tá ok. Bom, em relação vamos dizer aqui de maneira caricata, eu falei em pilha de processos, porque eles também são acumulados na CETESB. Obviamente nós vamos receber o sistema de licenciamento com a receita junto. Aliás, essa foi a grande discussão com a CETESB, é que as taxas de licenciamento que nós vamos ter que aplicar no município tem que ser no mínimo as mesmas da CETESB, para financiar um serviço público de licenciamento, porque os processos têm que ser analisados, precisa ter equipe técnica para isso. Então, na verdade, estamos numa república, nós vamos receber a municipalização desse serviço, mas com todas as taxas pertinentes. Ok? Então, é um sistema que hoje se autofinancia, não há por que o município de Guarulhos não ter a mesma prática e, portanto, sobrecarregar mais ainda o orçamento da Secretaria. Em relação às APPs, gente, agora não dá para ver. Bom, de qualquer maneira, essa questão da ação civil pública, nossa secretaria, assim como as outras, se orientam através da nossa procuradoria. Então, e cada caso que é judicializado no município estabelece-se uma interface nossa com a Secretaria de Assuntos Jurídicos e nós estamos lá totalmente à disposição. Caso haja alguma condenação ao município, nós temos mais do que obrigação de cumpri-la. Estamos totalmente, faz parte da nossa atribuição. Bom, em relação à questão de poda e remoção de árvores no município, gostaria aqui de enfatizar que isso não é uma novidade para Guarulhos. O sistema da Secretaria de Manejo de Árvores mais antigas da cidade é obsoleto, está obsoleto. Uma ação imediata que nós implantamos foi a aquisição de motopodas, que é um equipamento com uma lança de 5 metros de comprimento e que aumentou exponencialmente a produtividade das nossas equipes de poda. Isso eu acho que os senhores têm visto pela cidade. Não há mais necessidade do podador escalar uma árvore, se aproximar de fiação ou esperar a EDP Bandeirante vir com equipe operacional para desligar a energia. Então nós temos feito inclusive poda de levantamento em praças, melhorando muito a sensação de segurança no município. Isso já tem sido uma ação verificada em pesquisas como uma ação positiva, levantando as copas das árvores, inclusive nas praças públicas. Mas não há como negar que esse sistema de solicitação de vistoria para podas e para remoções está obsoleto. Nós precisamos, e aí só para esclarecer também uma pergunta do vereador Guti, muito pertinente, esse levantamento, ele não é muito sofisticado, porque apenas uma fotografia já identifica a árvore. Só que ele é oneroso em termos de número de pessoas. E nosso plano é fazer isso através de convênio com universidades, né? E tem nos faltado o tempo administrativo só para dar conta de um termo de cooperação desse. Aqueles que tiverem contato aqui com as universidades locais, faculdades, estamos prontos para tomar isso através de convênio. E principalmente estamos discutindo essa questão de arborização urbana, reflorestamento, também no plenário do CONDEMA. Então convidamos a todos a vir discutir esse assunto conosco no Conselho Municipal. É claro que isso vai demandar recursos, viatura, câmera fotográfica. Agora, boa parte desse levantamento, ele já consta da fotografia aérea realizada, paga pelo município em 2008. É só uma questão de ajuste do nosso parque tecnológico informatizado da Secretaria, que também está bastante defasado. Como vocês puderam notar, nós estamos tendo que manejar um orçamento bastante reduzido e tratando daquelas prioridades, inclusive apontadas pelo governo, né? Então, é claro que nós tratamos um parque de maiores dimensões
como um equipamento prioritário em relação às praças de menor porte. Tá certo? Bom, e estamos dispostos aqui para parcerias e termos de cooperação. Eu peço desculpas, presidente, uma das suas perguntas acho que eu estou pulando também, né? A última questão minha que eu reiterei foi com relação às APPs, né? As áreas de proteção. Perfeito. As APPs, nós temos inúmeras formas de ocupação de APPs e de degradação. Nós temos uma legislação novíssima no país, que poucos conhecem, uma lei federal, que preconiza que áreas, que ocupações de interesse social em APPs são passíveis de regularização fundiária mediante um projeto de regularização fundiária sustentável, em que o órgão público municipal aponte, de preferência na mesma bacia hidrográfica, as melhorias ambientais que vão servir de compensação para manter essa população, desde que a APP não seja caracterizada como área de risco, por exemplo, né? Então, nossa Secretaria de Habitação finalmente tem um financiamento muito grande do Ministério das Cidades para fazer esse diagnóstico para o município todo, né? Então, há que se separar as categorias de APP. Nós temos APPs públicas não ocupadas que são passíveis de recuperação ambiental a partir desses plantios que nós estamos citando, plantios compensatórios, plantios voluntários, e a Secretaria está discutindo no CONDEMA uma política pública para uso social de áreas de proteção permanente através de agrofloresta, ou seja, plantio de espécies nativas que possam produzir frutas silvestres e produtos não madeireiros e que possam combinar agricultura urbana no sombreamento dessas árvores. Então, enquanto a mata ciliar, a mata da APP cresce, nós temos uma exploração econômica através de comodato com grupos organizados da população. Isso é uma política que também está sendo adotada em nível nacional. Então, já se discute no Congresso usos rurais dentro de área urbana, ou seja, e também o programa de agricultura familiar do governo federal, os PSAFs, já são previstos para a produção agroflorestal em área urbana. Isso são ações que estão prestes a estarem regulamentadas. Nós já estamos discutindo isso com algumas cooperativas aqui de Guarulhos e a Secretaria está se preparando para prestar toda a assistência técnica nessa direção. Inclusive reformando, né, revendo toda a forma de utilização, por exemplo, do horto municipal, né? O horto municipal nós estamos preparando como um horto escola. O orquidário, me perguntaram também por quê. O orquidário vai funcionar também como escola, né? Então, quando inauguramos um orquidário, nós estamos falando em cidadania ambiental, trazer os moradores da cidade para fazer jardinagem, horticultura diletante, mas também profissionalizante para aqueles grupos mais vulneráveis da cidade. Existe possibilidade de geração de emprego, trabalho e renda em jardinagem, em manejo de árvores, produção de mudas e em orquidofilia, muito mais. Construção de telhados verdes. Para citar um exemplo de telhados verdes, nós temos isso na lei do IPTU verde, temos já normas brasileiras, mas não se encontra um telhado verde porque o custo de metro quadrado de um telhado verde hoje é exorbitante. Assim como não temos uma RPPN no município de Guarulhos, que é uma reserva particular de proteção da natureza, pela falta de facilitação de um proprietário, por exemplo, de uma floresta, de ter acesso. Aliás, isso é um problema nacional. Hoje o custo, você tem que fazer um levantamento planaltimétrico, você precisa contratar um biólogo, um engenheiro florestal para fazer um levantamento florístico de toda a sua área particular. Nenhum proprietário atualmente está se dispondo a fazer isso. Então, é uma política bastante acertada, mas que no momento não está surtindo efeito. Precisamos criar condições para financiar essas práticas aqui no município. Perfeito, secretário.
Nós estamos com o nosso horário mais do que vencido, então a questão de ordem, quem levantou primeiro, Novinho, 1 minuto, por gentileza, no máximo, e mais 1 minuto para o secretário responder para a gente poder encerrar, senão nós vamos avançar muito à noite. Secretário, em 1 minuto, para ser bem prático e objetivo, as 2 perguntas que eu fiz ao senhor, a do SAI melhorou, está mais ou menos a contento. O SAI está tomando providência, está se precavendo, está ótimo, está o quê? Está cavando poços, está buscando outorga. Agora, a do terreno lá, eu não fiquei muito contente nem convencido pelo seguinte: são pessoas, vou repetir para o senhor rapidinho, pessoas de idade, não é 2 nem 3 pessoas, é de 20 a 30 mil pessoas no entorno. Pessoas com problema de respiração, pessoas idosas, criança, mas o senhor falou que não é problema da prefeitura de indenizar isso e aquilo, eu também não falei isso, não é. O que eu estou falando não, a prefeitura não tem que ir lá indenizar ninguém, nem se responsabilizar pelos danos, não foi isso que eu falei. Eu falei que nós temos, inclusive essa Casa de Leis, os vereadores, juntamente com o senhor, que é secretário do Meio Ambiente, buscar uma solução. Quem é o responsável? Temos que buscar uma solução e acabar com um problema que aquela população não aguenta mais, não tem condições. E eu não posso chegar para aquela população, nem o senhor, nem o prefeito e nem nenhuma outra autoridade, dizer para elas: a solução é vocês mudarem daqui, porque não é problema nosso. Então, essa é a questão. O problema é grave e precisa ser resolvido. Agora, precisamos buscar uma solução. Com a palavra, secretário, para a sua consideração. Vereador, concordo plenamente. Não é uma solução simples. O problema já foi judicializado e temos que esgotar toda a discussão no âmbito da justiça. Nós, gestores públicos, não podemos simplesmente, mesmo entendendo o sofrimento e o transtorno, etc. e tal, pegarmos uma verba pública e ir lá resolver esse problema, nos antecipando a uma decisão judicial. A nossa verba é pública, nós não podemos dispor de acordo simplesmente com a nossa consciência ou com uma decisão nossa. Lembrando que a disputa aí não é só judicial, é também técnica. Quais são os procedimentos que vão ser adotados, qual que é o sistema de mitigação do problema que vai ser adotado. Então existe aí uma discussão que nós temos que ver em detalhes. Mas eu estou à disposição, inclusive nós vimos participando com um geólogo do debate, do estudo dessa questão. E o nosso jurídico está acompanhando de perto. Nós podemos, inclusive, me disponho a ajudar a esclarecer isso para a população lá no momento. Esse problema semelhante a isso foi vivenciado já por populações no estado de São Paulo, até por passivos de petroleiras, Então, de fato, assim, não é um problema simples, mas nós não podemos simplesmente, numa decisão administrativa, ir lá e resolver. A título até, sob risco de sermos até responsabilizados depois pelo dispêndio dessa... gostaria de dizer também que, fruto de decisão judicial, aí sim, decisão judicial, nós estamos onerando o orçamento da Secretaria para 2 investigações de solo contaminado em áreas particulares. A meu ver, isso é uma aberração jurídica, porque os proprietários ficam poupados, distantes do problema, enquanto nós retiramos de benfeitorias ambientais do município a remediação de um dano em área particular. Okay? Questão de ordem, vereador Guti, por 1 minuto. Bom, senhor presidente, eu também não vou polemizar. Ficaram algumas perguntas minhas sem resposta. Eu sei que o tempo já está se findando, né? Na verdade, teríamos que estar já acabando a da saúde, a audiência da saúde. Então, eu peço que Vossa Excelência, com o poder atribuído nessa audiência pública, peça para que a taquigrafia envie todas as perguntas que foram feitas aqui, porque várias pessoas também não foram respondidas conforme conversa, para que o secretário, não por culpa dele também, mas pelo pequeno prazo de tempo, não conseguiu explicar tudo. Então, que ele mande as respostas a contento de todos. Por favor, se o senhor permitir, eu faço esse encaminhamento. Muito obrigado. Fica esse pedido, secretário, na medida do possível, para o senhor poder atender a resposta do vereador. Qual delas? Fica a taquigrafia incumbida de encaminhar. Eu acho que é melhor, vereador, você fazer um requerimento, formalizar por requerimento, você vai ficar mais respaldado.
deixar pela taquigrafia vai ficar meio perdido, meio a esmo, né? Acho que é melhor via requerimento para o secretário poder responder de forma mais produtiva. Não, retira? Então não tem mais nenhum novo questionamento de ordem. Alguma colocação a fazer, secretário? Não, agradecer a oportunidade de estar aqui. Espero ter respondido satisfatoriamente, pelo menos a maioria aqui dos quesitos, né? Desta forma, não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, declaramos a mesma por encerrada.